Bem, e o PES foi sempre o teu preferido de início? E porquê que preferiste o Pro Evolution Soccer e não o FIFA, por exemplo? O FIFA joguei apenas na Mega Drive. Não havia promoção para a Mega Drive, era o jogo de futebol melhor para a Mega Drive, foi aquele que eu joguei. A partir da PlayStation 1, foi a partir daí que comecei a jogar o Pro Evolution. Foi o primeiro que eu joguei, tal como eu disse há pouco, foi o ISS Pro 98. E foi logo a partir daí que comecei nas bases do Pro Evolution e foi aí tudo que começou. Bem, mas tu alguma vez pensaste que o Pro Evolution Soccer chegasse a ter tanto sucesso a nível competitivo? Pensei, já pensava até que. Não pensava, desejava que o nível competitivo de agora fosse o nível de há 2 anos, talvez. Pois, se isso acontecesse, neste momento estaríamos ainda mais evoluídos. Agora, o nível competitivo que há agora também é bom. Cada vez, quanto mais nível há, melhor, não é? Tu achas que o Pro Evolution Soccer tem tido menos apostas como divisão em clãs ou organizações? Não, acho que a nível de clãs ou divisões, penso que há equipas suficientes para todos os jogadores. Em termos de apoios, em que penso que, tal como os jogadores com Counter-Strike se queixam todos os mesmos, acho que há poucos apoios, não é? E no Pro Evolution ainda menos. Bem, Paulo, tu foste um dos portugueses, aliás, deves ter sido o único, que é uma das coisas que serviu para, entre aspas, chapar na cabeça das pessoas que o Counter-Strike não é o único jogo a nível competitivo. Foste um dos únicos portugueses que chegou mais longe numa competição de alto nível, que foi a Electronic Sports World Cup, onde estiveste lado a lado com os melhores jogadores do mundo e conseguiste um fantástico quarto lugar. Qual foi a sensação de lá estar? Tipo, para as pessoas que nunca lá estiveram, como é que tu explicarias a sensação de estar numa competição desse nível? A sensação foi uma sensação espetacular, foi para aquilo que eu lutei, para lá estar. É um grande evento, cheio de pressão para todos os jogadores. E é simplesmente espetacular estar lá a jogar, a assistir também. É muito bom, muito bom. Bem, e tu estavas confiante nos primeiros jogos que fizeste? Sim, entrei muito calmo nos primeiros jogos. E eu estando calmo para jogar é mais um meio caminho andado para ter vitórias. E estive sempre confiante, sempre calmo e consegui passar nas fases. Qual foi o jogo lá na competição que te deu mais prazer? Sem dúvida que foi logo o primeiro jogo do dia e da primeira fase, que foi contra o campeão do mundo no ano anterior, que era o Span. Ele é francês, estavam cerca de 50 ou 100 franceses a ver o jogo e eu venci o jogo por 3-2, foi sem dúvida o jogo que deu mais prazer. Tu tens alguma noção do teu currículo neste jogo? O número de torneios ou competições até que conseguiste bons lugares? Tenho tudo apontado, até já criei um website com todos os torneios e onde participei, os ganhei. Até posso deixar já aqui para quem quiser visitar, que é www.bubalu.eu. Eu tenho lá tudo registado, também alguns vídeos e fotos. Está tudo lá. Qual foi o torneio até agora que mais te motivou e o que mais gostaste de participar? O torneio que mais me motivou foi esta LPC deste ano, de 2007. Mais me senti motivado e talvez mais treinei. O evento que eu mais gostei de participar, e sem dúvida foi o melhor evento que já estive, foi o evento da IES na China deste ano. Foi um evento simplesmente espetacular, a organização e o apoio que a organização nos dá. Por falar, como é que correu essa viagem também? Qual foi a sensação de ter lá estado também? Desculpa, não ouvi, estava muito baixo. Estava a perguntar qual foi a sensação de ter estado também na China. Foi espetacular estar na China. A organização sempre nos apoiou, arranjou tudo para estarmos bem.
Em termos de viagens, em termos de torneio, de tradução, foi simplesmente espetacular. A única coisa que mais me custou foi a viagem para cá, teve alguns problemas e demorei quase 2 dias. Bem, o que é que tu sendo um dos jogadores, um dos melhores jogadores aqui a nível nacional, o que é que tu abdicas para treinar para chegar a este nível tão alto? Pá, não abdico de nada. Faço tudo como sempre fiz. Apenas quando jogo para me divertir e quando vou jogar para divertir, tento fazer as coisas da melhor maneira, mas não abdico de nada. Tento fazer tudo como sempre fiz. Tenho tempo para tudo. E como é que é sentir-se no lugar de um top 10 nacional? Ou até mundial? Como é que é sentir-se? Qual é o que é que tu sentes ao pensar nesse assunto? Pois, eu penso dessa forma, por isso é que não tenho grande opinião sobre isso, porque penso num jogador normal, jogo o que sei, vou jogando, se ganhar bom, se perder não importa, e vou jogando, não penso muito nisso, sou top mundial ou top nacional. Bem, quais são para ti os melhores jogadores a nível nacional de Pro Evolution Soccer? Eu, como sempre, em entrevistas nunca disse nomes dos melhores jogadores a nível nacional. Agora também comecei o novo Pro Evolution, ainda estamos numa fase transitória, ainda não tenho muito bem a certeza dos novos valores. Vamos ver como corre este ano. Mas esperemos que corra então tudo em condições, que o novo PES ainda se evolua mais este conceito de mudar, que nem todos os jogos se focalizam no Counter-Strike, por exemplo. Qual é a tua opinião sobre o clã que representas atualmente, os Kik? É uma grande organização, tem muitos apoios, ajuda em tudo o que é preciso. E no que é preciso, eu peço apoio e arranjam sempre. Bem, qual foi o melhor jogador a nível internacional que defrontaste até ao momento? Por acaso, o jogador que eu penso que é o melhor a nível internacional foi o jogo que me deu mais prazer a jogar, que foi contra o Spark, que é simplesmente espetacular, vê-lo a jogar. Ele venceu o evento da IS na China, o ano passado venceu a TLC e este ano foi vice-campeão. A nível de curiosidade, temos aqui uma pergunta que foi feita, que se existe algum tipo de rivalidade ou algum conflito entre ti e o Mojo? Bem, a rivalidade é entre todos os jogadores, e era mal se não houvesse. Relativamente a conflitos, o que eu posso dizer é que conflitos eu tenho com todas as pessoas que não têm caráter, nem personalidade, nem coragem para falar na frente. De resto não posso dizer mais nada. Bem, temos aqui algumas queixas que não se consegue perceber. Pá, não sei se vocês conseguem perceber todos bem. Tenho pessoas no PVT a dizer que ouvem bem, outros que não. Quanto às minhas perguntas, eu já não tenho mais nenhuma pergunta para fazer. Agradeço todo o teu tempo. Quanto às pessoas que estão a criticar-se e acham que fazem melhor, pá, tentem fazer um projeto semelhante. Vou então deixar algum tempo para as pessoas poderem fazer uma pergunta ao Bubalu. Basta irem ao PVT do GS Perguntas e deixarem lá a vossa pergunta. Já tenho aqui uma que é: o que é que tu pensas acerca dos jogadores dos Energy 5? Foi feito pelos Energy 5, de Pro Evolution Soccer. E, na tua opinião, o que é que poderias fazer em Portugal pelos jogadores de Pro Evolution Soccer? Jogadores dos Energy 5, conheço o Rock e o Buraco. São sempre bons jogadores, são duelos difíceis quando há torneios contra eles, jogos. Em relação aos outros, não conheço só pelo Nick, não conheço muito bem de jogo. Em relação ao que eu posso fazer, não sei, eu vou continuar a fazer o que sempre fiz. Penso que isso chama a atenção de Portugal e do Pro Evolution e vou tentar fazer isso. Bem, olha, temos aqui, isto não é uma pergunta, acho que se calhar até mais uma dedicatória do Blind, o Kick Blind, que ele disse o seguinte: olá Jorge, boa noite.
Gostava de saber o que sentiste em Paris ao receber todas as mensagens de apoio e confiança que, segundo alguns responsáveis que estavam contigo, chegavam em quantidades enormes. Ao mesmo tempo, gostaria de saber se achas que a equipa dos Kik, no primeiro torneio em que participou, arrecadou os 4 primeiros lugares, tem condições para continuar forte como tem sido, e se tem condições para colocar alguns jogadores, além das principais competições, como a ESWC ou a final europeia de pés. Eu vou responder à segunda pergunta porque a primeira não ouvi bem, depois afeta a primeira. Claro, claro. Em relação à segunda pergunta, eu acho que os jogadores todos dos Kik têm condições de treinarem um bocado para fazerem boa figura em torneios lá fora. E basta treinar um bocado e estar confiante e ter muita calma, tal como quase todos os jogadores, acho que têm condições para isso. Aliás, porque mesmo os meus duelos com eles também são muito complicados. Bem, a primeira pergunta que o Blind fez, eu vou repetir, era: gostava de saber o que sentiste em Paris ao receber todas as mensagens de apoio e confiança que, segundo alguns responsáveis que estavam contigo, chegavam em quantidades enormes. Sim, por acaso foi curioso porque não fui à internet quando estive em Paris, não sabia quase nada. Parecia que estava na primeira edição do Big Brother e de estar a receber as mensagens de apoio e sentia-me feliz por isso, mas não tinha noção do resto. Claro que isso me apoiou e senti muito feliz por isso. Bem, outra pergunta, desta vez vindo do HS Xangu. Bubalu, achas que as equipas portuguesas top, como por exemplo os Kik, o Daves, chegariam mais longe no gaming se as empresas sponsor pagassem uns salários aos players, e achas que os portugueses estão a fundo no gaming ou poderiam dar melhor? Sim, claro. Vamos ter de encontrar aquela questão do Counter-Strike também, porque, por exemplo, em relação ao Pro Evolution, os torneios têm quase todos uma inscrição, têm cursos de deslocação, de transporte, de alimentação, e claro que havendo salário ou apoios só para o torneio, claro que havia muitas melhores condições e até uma certa obrigação na mentalidade do jogador. Bem, desta vez vinda do Jordan, boa noite. Gostava de saber se, com uma boa proposta feita por outro clube bem conhecido internacionalmente, tu poderias sair, ou até mesmo nacional. Se já pensaste em sair dos Kik? Pensar em sair, nunca pensei, assim, mesmo nisso. Agora, claro que aprendo propostas, é uma questão de analisar e falar com os Kik e depois logo se vê qualquer jogador de futebol ou qualquer jogador de jogos eletrónicos. Ok. Uma pergunta vinda do Davis Jesus, e ele gostava de perguntar-te se achas que o Mojo tinha capacidade para fazer melhor tanto na SWC como na China, tendo em conta um dos últimos torneios nacionais, a FutureTech em Portimão. E a primeira fase da pergunta, repete, se faz favor. Ele está-te a perguntar se achas que o Mojo tinha capacidade para fazer melhores que tu, neste caso, tanto na SWC como na China, tendo em conta um dos últimos torneios nacionais, a FutureTech em Portimão. Sim, o Mojo ou de qualquer jogador. O Mojo ou muitos jogadores portugueses podiam fazer como eu fiz lá fora. Para isso é preciso estar calmo, é preciso estar a jogar, é preciso estar confiante. Acima de tudo é preciso tentar ganhar, não é? E relativamente ao último torneio da FutureTech, também jogo se calhar outros 10 ou 20 torneios, se calhar não teve tão boa prestação. São torneios. Outra pergunta vindo de um elemento dos Daves, do Kane. Depois de um brilhante quarto lugar, o que é que achas que faltou para falhar pela segunda vez seguida o título de campeão nacional de Pro Evolution Soccer? Campeão nacional, fui campeão nacional SWC. Não fui campeão nacional for play. Não sei o que falhou. Mais uma vez em terceiro. É um torneio com umas condições um bocado difíceis, mas isso também é para todos, não é? Não sei o que é que falhou, um bocado de sorte, se calhar um bocado de nervosismo por jogar de pé. Não tenho bem certeza, não consigo arranjar muita explicação para isso, por isso não é consecutivo.
Uma curiosidade por parte do Chico, todas as deslocações que vocês fazem saem do teu bolso ou é algum patrocinador que se encarrega disso? Bem, depende dos torneios, né? Também não posso divulgar muito sobre isso, mas depende dos torneios, se é torneios perto, se é torneios longe, preços de inscrições de torneios, depende de muita coisa, mano. Temos aqui o Icru Spanish que está a perguntar qual é o segredo da vitória. Explica-nos lá qual é o teu segredo da vitória. Tal como eu disse há pouco, o meu maior segredo é estar mesmo calmo. E eu estando calmo consigo pensar melhor para jogar. E é mais meia vitória estando calmo e pensar bem o que é de fazer. E fazer as coisas mais óbvias para tentar o golo, para defender bem. Uma pergunta de mais um elemento dos Daves, do Swift. Qual é que pensas que é o Dream Team português de Pro Evolution Soccer? Pois vai um pouco de encontro com a mesma outra questão que já foi colocada, que é porque agora como estamos na fase transitória para o novo Pro Evolution Soccer ainda não conheço bem. Relativamente a 5 jogadores do ano anterior, por exemplo, talvez colocando-me a mim também lá, talvez eu, o Mojo, o Dark Angel, o Blind e tenho que pensar um pouco. Talvez o Zeman também, um bom jogador. Penso que era um 5 muito bom. Olha, está aqui um elemento dos Energy 5, o Dark Mind, a perguntar o que é que a tua família acha do teu hobby. Apoiam-me, o que eu lhes digo, apoiam-me, tentam-me ajudar no que é preciso, comunico-lhes o que faço. Eles sabem tudo e ajudam-me no que é preciso. Uma pergunta do Noti. Ele gostaria de saber o que é que achas do novo Pro Evolution Soccer 2008 e se achas que os bons jogadores de PES 5 e PES 6 continuarão fortes como sempre. Começando pela última fase da pergunta, penso que sim, porque acho que foi o jogo mais fácil que me adaptei do Pro Evolution Soccer de uma versão para a outra, e se eu me adaptei assim tão fácil, também acho que os outros nem o conseguem. Relativamente ao jogo em si, penso que sou um bocado a opinião geral também que é na comunidade, que é um jogo que tem muitos erros, né? Tem alguns bugs, a ligação se vai ser resolvido, mas penso que a jogar online ou offline penso que parece-me um pouco mais viciante, eu não percebo muito bem porquê, mas tem algumas falhas que poderiam ser corrigidas facilmente. Bem, temos aqui uma pergunta do ex Tiago. Qual é a tua tática preferida? E também houve aqui uma pergunta, peço desculpa por ter apagado o PVT, de qual é, que era a mesma, qual é a tua tática e clube preferido? A minha tática, vou falar apenas em jogo em 4-3-3. O Globo, na realidade, sou o Clube do Porto. No jogo, o ano passado e já este ano, joguei com o Inter de Milão. Temos aqui uma pergunta e também uma pequena dedicatória. Os parabéns pelo teu sucesso tanto a nível nacional como internacional. E qual é a tua opinião em relação ao estado atual do Pro Evolution em Portugal, tendo em conta os clãs que competem tanto online e offline? Penso que está numa competitividade boa. Penso que o nível de competição está bom. Tal como disse há bocado, se este nível fosse um nível de há 2 anos, agora de certeza que estaria mais evoluído. Mas penso que está bom e caminhando com passos pequenos é que se chega lá. Mais uma pergunta de um elemento dos Daves, desta vez o Mojo. Ele está-te a perguntar, primeiro está-te a dar os sinceros parabéns pela tua participação na ESWC e gostava de saber se no jogo das meias finais sentiste algum tipo de pressão por estar a jogar perante o público francês e por também estar dinheiro em jogo.
E sem dúvida, senti pressão por custar dinheiro em jogo. Sem dúvida, senti pressão por isso. Em relação a estar muita gente a ver o jogo, não senti pressão. Então, já tinha estado já vem um pouco da experiência, não é isso? Já tinha estado em outros eventos com muita gente e não sinto pressão nisso. Agora, relativamente a ver dinheiro em jogo, foi um dos fatores muito importantes para que eu não pudesse passar essa fase. Temos aqui uma pergunta do Ducky. O que é que o gaming te interferiu nos estudos, nomeadamente na escola? Se é que interferiu, não é? Não interferiu porque terminei os meus estudos este ano e não interferiu, foi também meio pouco de encontrar outra pergunta do que é que eu dedicava para treinar. Vou arranjar um tempo para tudo, se não puder jogar por Evolution durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas no jogo, jogo quando posso e quando jogo para me divertir. Bem, temos aqui uma dedicatória do Rave Futebol Clube do Porto, que diz para continuar o bom trabalho e o que tens feito em Portugal a nível dos esportes. Um grande abraço e viva o Porto, e viva o Porto, e viva o Porto, carago, pai 1500 vezes. E viva o Porto. Eu não sei se o Bobolo vai estar disponível para mais perguntas, mas pelo menos eu gostava de que as pessoas que ainda estivessem interessadas em fazer perguntas, que fizessem pelo menos mais 5 e que não andassem a fazer spam no meu PVT, porque não adianta, é mesmo ao GS Perguntas. Escusam de pôr em highlight o nick, porque não é por isso que o bot vai escolher ou não. Por isso, se querem, despachem-se para saber tudo o que precisam. Porque também acho que não sei o que é que tens para fazer ou não, se tens mais algum plano, mas olha, o Ducky está-te a dar os parabéns para continuares assim. Obrigado. Quais são os objetivos para a época de 2008 no Kick Pro Evolution Soccer, esta feita pelos Energy 5? JP, que eu não percebo o nick deste rapaz. O bot também copiou o nick mal. Bem, a nível individual, não é falando por mim e para qualquer jogador que tem para fazer isso, é fazer boa figura nos dois principais torneios nacionais, que é a SWC e o torneio nacional da Konami, da 4Play. Vamos lá ver como corre este ano. A nível de equipa, só jogos de clã só online, não é? Do Pro Evolution, umas competições da ESL. Vamos lá ver como corre. Espero que corra bem. Bem, as duas próximas perguntas são de elementos dos desses, outra vez. A primeira, do Evil Dragon. Como é que consegues ser tão calmo a jogar, se bem que ficas às vezes um pouco exaltado? Não percebi. O Davis Evil Dragon está a perguntar como é que consegues ser tão calmo a jogar, se bem que ficas às vezes um pouco exaltado. Às vezes exteriorizo um pouco os golos e alguma raiva por falhar os golos, mas lá no fundo estou calmo, estou só a exteriorizar alguma frustração, estou sempre calmo. Quando estou calmo, não sei como é que faço. Se calhar já vai um pouco também da experiência, não é? Já se calmo nos eventos. Outra pergunta de um elemento dos Davis, o Kane. Ele está a perguntar se confirmas que devido aos problemas pessoais que tiveste com o Mojo, se isso altera o teu desempenho nos jogos contra ele. Não, de maneira nenhuma altera. Jogo com eles como jogasse contra outro jogador qualquer, não vai alterar nada. Senão também contra outros jogadores também tinha que alterar a minha forma. Não é? Mais uma pergunta, Dave Jesus. Diz-me um defeito no teu jogo e o que é que achas que é o teu ponto forte? Eu não percebi a primeira parte, é um defeito. Sim, basicamente é um defeito e uma qualidade. Não sei, nunca pensei muito bem nisso. Penso que uma das qualidades, penso que consigo defender bem. Claro, tenho que treinar um bocado para isso. Nesse programa não está muito bem treinado isso. Em relação a defeitos também, penso que não era assim um defeito muito grande. Eu tentava corrigir por mim mesmo. São pequenos defeitos que vão aparecendo no jogo.
Temos aqui mais uma pergunta do Chico. Ele está a perguntar se gostas mesmo de futebol na realidade, táticas, clubes, transferências de jogadores, ou se és apenas daqueles que gosta mesmo de jogar e não ligas ao futebol nacional, internacional e etc. Não, ligo muito ao futebol, costumo ver resumos semanais de outras ligas, Liga Portuguesa também, Liga dos Campeões, costumo estar a par e ver transferências e gosto de ver futebol e também de ser uma adornador da bancada. Bem, esta pergunta vem do TS Players. Qual é o rendimento médio numa equipa de topo de um jogador de Pro Evolution Soccer? O rendimento médio, penso que estou a falar em salário, não é? Não acho. Acho que nem a nível internacional, mesmo a nível internacional, penso que é capaz de haver só um ou dois jogadores que têm salário. Em Portugal não há, com certeza. A nível internacional não sei como é que funciona. Uma pergunta do Neutro. Se fosses treinador do Porto, qual era a tática que usavas? Se era o 4-3-3? E se achas que a tática do Josualdo de Ferreira é adequada? E, por falar, viva o Porto. Isso feito pelo Neutro. Também sou um bocado daqueles que está um bocado contra o Josualdo devido aos jogadores que usa. Em relação à tática, penso que está bem. Em relação aos jogadores, poderia ser melhor, não é? Vamos lá ver. Está a correr bem até agora. Olha, um elemento dos Mindeco, Last, está a perguntar o que é que achas do FIFA. Tenho o FIFA 2008, nem experimentei. O FIFA 2007 experimentei a demo para ver como é que era, mas só joguei uma parte do jogo e instalei logo que não conseguia jogar. Achei mal, não consegui jogar mais, não tenho muita grande opinião sobre o jogo. Também não explorei muito, não é? Mas também não quero experimentar. Bem, temos aqui uma grande afirmação por parte do Kick Freaks, que eu vou-te passar a ler. Jorge, depois de te ter incentivado a jogar pela primeira vez num torneio e de ter dito que só irias parar no topo, depois de ter dito que serias, na minha opinião, o melhor jogador português que se deve à tua humildade e amizade, quais são os teus objetivos futuros? Achas que o PES vai continuar a ser uma aposta forte na tua vida? Estás para o PES como a FoxJ para o CS, concordas? Por fim, uma afirmação. Tenho orgulho de ter levado pela primeira vez a um torneio e por humildemente ter chegado onde estás, continuas sempre. Bem, para já, primeiro obrigado ao Rico, senão também lhes dou obrigado pessoalmente. Relativamente em continuar no PES, pelo menos penso que este ano ainda vou conseguir continuar como estive até agora. Claro que não vou conseguir estar sempre a jogar até aos 40 anos, não é? Logo se vê, depois nos próximos anos. Mas para já, penso que este ano ainda vou conseguir estar mais ou menos nos anos anteriores. Vamos lá ver como corre. Bem, chegaram-me aqui duas perguntas curiosas. Uma do Ipro, que se está a perguntar se alguém já te pediu um autógrafo. Já pediram, e principalmente quando estive na China, todas as pessoas nos conheciam, todos os jogadores, e aí sim apareciam muitos autógrafos, em fotografias, e em cartas, e em entrevistas. Tenho aqui outra pergunta por parte do Salto W, que é: qual é a tua opinião quanto ao aquecimento global? É mau. Uma pergunta do Fixity que diz: boa noite, Babalu. Queria te perguntar qual foi até hoje o clã com quem mais te deste bem. Com quem mais te deste bem a nível da organização e membros da mesma? Excel ou Exotic, Five Giants ou Kick? Não percebi a primeira fase da pergunta, ouvi baixo. Peço desculpa, eu vou repetir. Ele está-te a perguntar qual foi até hoje o clã com que te deste mais, com que te deste melhor a nível da organização e membros da mesma. Os Excel, os Exotic, os Five Giants ou os Kick? Sim, sem dúvida os Kick, não é? Por isso é que também já estou há alguns anos na organização. Nos outros planos não tive assim tanto tempo. Também não tenho nada a apontar aos Excel, correu tudo bem, o tempo lá estive. Em relação aos outros da organização, como ele é uma coisa mal, e depois tive que sair. Olha, o
Jordan está-te a perguntar que jogo poderias escolher não havendo Pro Evolution Soccer e de onde é que veio o teu nick. Que jogo poderia escolher? Exato. Qual é o jogo que ias escolher não havendo Pro Evolution Soccer e de onde é que veio o teu nick? Eu, além do Pro Evolution Soccer, também gosto de jogar o Football Manager e eu também joguei Virtua Tennis, mas isso são jogos que não é para uma época inteira. O meu nick surgiu quando comecei a ter internet, por volta do ano 99, 2000, que naquelas alturas tínhamos que arranjar um nick e eu comecei a ver alguns nicks e gostei do nick que vi de outra pessoa que era Babalu, DJ Babalu, e eu comecei a usar Babalu a partir daí. Eu tenho aqui uma pergunta, outra pergunta meio curiosa, mas mais de caráter pessoal, que vem do Johnny Dean. Se já tiveste alguma relação sexual durante a vida do gaming em torneios lá fora? Respondendo muito diretamente, não. Outra pergunta do Ivo, que é, entrando na tua vida particular, se já deixaste de sair com os teus amigos ou mesmo a tua namorada para poder jogar? De sair não. Claro que às vezes tenho, por haver jogos marcados na internet ou por um torneio a ver no dia a seguir, às vezes não se sai até tarde no dia anterior ou não deixa-se fazer alguma coisa para poder estar online para o jogo. Mas não, nada de grave, nem nada da normal. Uma pergunta vinda do Guimarães 10. Serias capaz de lançar um livro ou um mini-livro para dar dicas de como jogas? Por acaso era uma das ideias que já tive, não é? Mas claro, é complicado fazer isso, principalmente por causa dos apoios. Mas foi uma das ideias que já tive, não sei se vai ser possível fazer nos próximos anos ou quem sabe um dia mais tarde. Bem, senhores, eu só vou deixar mais 5 perguntas para além da pergunta que tenho aqui. São mais 5 perguntas é que eu vou fazer ao Bubalu. Acho que já estamos até a ocupar demasiado tempo para ele. Tenho aqui uma pergunta de um nick que eu não consigo ler, que te está a perguntar há quanto tempo é que estás na comunidade Pro Evolution Soccer. Na comunidade comecei a entrar logo quando foi o primeiro torneio, como falei na entrevista, comecei logo à procura de coisas na internet sobre o Pro Evolution Soccer, eu não conhecia muito bem, e foi a partir daí que comecei a entrar, por volta do ano 2003. Estás atento ao gaming em geral e a outros jogos como o Counter-Strike ou dedicas-te apenas ao Pro Evolution Soccer? Não, também vou acompanhando os outros jogos, como Counter-Strike, ou as divisões que têm, ou as novidades gerais do gaming que aparecem nos sites mais conhecidos. Terceira pergunta. Tens noção que és um ícone para os novos jogadores que começam a pegar no Pro Evolution, assim como também o fazem como o Mojo? O que é que te faz sentir... desculpem, foi cagando a prego. O que é que te faz sentir seres admirado? Não percebi a pergunta. Bem, eu vou repetir outra vez. São três perguntas. Pronto. Isto eu vou contar só com uma, senão acabamos já aqui a entrevista. Tens noção que és um ícone para os novos jogadores que começam a pegar no Pro Evolution, assim como também o fazem como o Mojo, e o que é que te faz sentir seres admirado? Por acaso penso que isso pode acontecer, mas não vejo isso dessa forma. Não me preocupo muito com isso. Se alguém perguntar alguma coisa, ajudo-me o que posso, mas não vejo assim dessa forma e não me vou idolatrar nem me colocar acima dos outros perante isso, não é? E já não me lembro da última fase da pergunta. Vou-te repetir a última fase. E o que é que te faz sentir seres admirado? A única coisa que vejo em relação a isso é o apoio que me dão nos sites, ou até amigos via mensagem ou telefonema. Do resto, não penso muito nisso, não gosto de estar não gosto que me classifiquem como top. Bem, quarta pergunta. Temos aqui o Blind a fazer-te a pergunta
que gostava que tentasses definir este log de IRC, que eu vou tentar explicar isto ao máximo. Tem a hora, são 14, 42 e 32 segundos. DJ Bubalu is AFK, Reason, GD, FVB, porque me estás a chamar sempre de Loló. Acho que isto deve ser Loló, ou LOL, é Loló. É brincadeira, eram coisas antigas nossas. Última pergunta, e esta pergunta vai ser a primeira pessoa a vir ao, gaming, ao PVT do GS Perguntas. Tem 5 segundos. A última pergunta, vá lá. Nem lá que tem que tomar um compromisso. Ok, só vejo PVTs a dizer o nick da pessoa em questão. Última pergunta, vá lá. E perguntas, se faz favor, que sejam mais ou menos decentes. Só perguntas repetidas que eu estou a ver por aqui. Já fiz estas perguntas. Bem, a primeira pessoa que fez uma pergunta mesmo foi o Mojo. Peço desculpa, toda a gente não tem a oportunidade de fazer a sua pergunta. Eu vou ver se organizo mais algumas entrevistas ou assim, se calhar mais um tempo de antena para as pessoas. O Mojo está a fazer a seguinte pergunta: se estivesses a ganhar numas meias finais da ESWC por um golo e o jogo estivesse difícil, se eras capaz de fazer team play para ganhar? Por acaso, isso aconteceu no jogo de terceiro e quarto lugar. Tive a ganhar por 2 golos de diferença, cerca dos 70, 75 minutos, mas não fiz e penso que não tenho grande capacidade para fazer isso. Penso que não consigo fazer muito bem estar a perder tempo na defesa. Claro que se talvez conseguir mais tarde evoluir um pouco nesta fase, sou capaz de o fazer. Bem, Balu, gostava de te agradecer a todo o tempo, todas as perguntas que respondeste, incluindo perguntas pessoais e até de users que estiveram aqui. Peço desculpa a todos por não terem a oportunidade, mas se estivéssemos aqui a responder a todas as perguntas de toda a gente, saímos daqui para aí às 2 da manhã. A única coisa que gostava de saber era o que é que pensas acerca pelo projeto da Gaming Stream, se achas que é uma mais-valia para toda a comunidade, não só de CS, para os jogos eletrónicos, nomeadamente. Penso que é um projeto bem pensado e apenas penso em continuar e talvez porem no site online, não é? Continuando assim com uma entrevista por semana, penso que chama a atenção de muitas pessoas e isso é bom para o gaming em Portugal, não é? Bem, por último, gostavas de acrescentar mais alguma coisa, alguma dedicatória, algumas palavras finais? Não, apenas agradecer pela entrevista e agradecer aos Kik, ao Blind, ao Flix, ao Muse, ao Evo, ao Dark Angel e ao Thor. Obrigado a todos. Bem, Balu, obrigado. Obrigado, adeus.